Após um vídeo aqui do canal sobre o caso de Chernobyl, vocês enviaram uma pergunta sobre as usinas nucleares que estão ativas aqui no Brasil, que é Angra 1, 2 e a que está em construção a 3, se há algum perigo à espreita dela, e eu resolvi por que não trazer um pouco sobre o caso no Brasil e as usinas que estão ativas pelo mundo. A seguinte questão que não quer calar: o Brasil pode virar Chernobyl? Antes de responder, nós vamos revisitar o maior acidente nuclear da história e entender o passo a passo do teste de segurança que virou a maior tragédia radioativa que o planeta já viu. Você sabia que o Brasil tem usinas e que trabalham com material radioativo? E nós não estamos sozinhos. Estados Unidos, França, Rússia, China, Japão, dezenas de países têm usinas nucleares ativas por todo o mundo. E a pergunta que não quer calar: Brasil pode se tornar o novo Chernobyl? Calma, que antes de responder a pergunta a gente precisa voltar um pouquinho no tempo no maior acidente nuclear da história e a gente precisa revisitar o manual de falhas mais caro da história, que foi em Chernobyl, 1986. Foi lá que o mundo aprendeu do jeito mais caro possível o que acontece quando os processos são ignorados. Um contexto rápido, e guardem essas informações porque elas são importantes. O local foi Pripyat, na Ucrânia, na época da União Soviética, e o reator número 4 da usina de Chernobyl era o modelo RBMK-1000. A data desse acidente foi dia 26 de abril de 1986. O contexto geral foi uma noite em que eles iam fazer um teste de segurança. Ironia pura, segurança, não? O objetivo era verificar se os geradores elétricos segurariam a carga no caso de um apagão. A linha do tempo desse desastre começa um dia antes, no dia 25 de abril. O teste era simples: simular um apagão para verificar se os geradores aguentariam o tempo até os sistemas de emergência entrarem em ação e serem notificados. Esse teste já havia sido tentado outras vezes, mas sempre com falhas. Ele estava agendado para 13h, mas Moscou pede que a usina continue operando para atender a alta demanda. O teste é adiado para a noite, e o resultado disso é uma equipe mais cansada e menos experiente que assume a tarefa. O que era para desligar acabou explodindo. A tampa de 1.200 toneladas do reator voou pelos ares e o núcleo ficou exposto. No dia 26, que é a madrugada do teste, na meia-noite, começa a reduzir a potência, mas eles baixam demais, quase desligando o reator. E o erro grave foi que em baixa potência o RBMK fica altamente instável. Entre meia-noite e 30 a 1h, para manter a reação dos operadores, retiram manualmente as barras de controle, deixando o reator quase nu. Para vocês terem noção, a norma de segurança, o mínimo é de 30 barras inseridas, e a realidade foi que o reator ficou com apenas 6 barras, então praticamente quase nada de barras ativas. A 1h19 ativam as bombas extras de água para resfriamento. Só que isso gera o efeito oposto. O excesso de vapor foi aumentando a instabilidade. Então, a 1h23, eles decidem seguir com o teste mesmo assim. Começam então a desligar os geradores, a energia despenca, o vapor acumula e o reator entra em uma zona de risco extremo. A 1h23, com 40 segundos, o operador aperta o botão de emergência AZ5 e as barras começam a descer, mas o design soviético tinha uma falha fatal, que eram pontas de grafite nas barras. E nos primeiros segundos, em vez de desacelerar a reação, elas aumentam e aí a fissão nuclear acontece. E em menos de 5 segundos, o reator número 4 explode. As duas explosões seguidas acontecem e a tampa de 1.200 toneladas é arremessada e o núcleo fica exposto. Um segundo sol praticamente nasce em Pripyat com essa explosão. O resumo do problema foram atrasos, pressão política e improviso total. Mas afinal, por que o RBMK era perigoso? Não tinha uma cúpula de concreto para segurar essa explosão, então a instabilidade misturada a essa baixa potência ficava mais reativa, ao contrário do PWR. E as barras de grafite acabam que o design piorava muito a situação em emergências, e também tinha essa cultura soviética da pressão política, de improviso e falta de transparência. Um desastre total feito pela soma de más escolhas e arrogância no descaso com os processos.
As consequências imediatas foram um incêndio gigantesco, vários incêndios ao mesmo tempo ali naquela região. Bombeiros foram enviados sem proteção, achando que era um incêndio comum, e a população de Pripyat foi evacuada somente após 36 horas depois, exposta àquela nuvem radioativa que viajou por toda a Europa. Mas afinal, o Brasil pode virar Chernobyl? Aqui nós temos 2 usinas em operação, Angra 1 e Angra 2, e a 3 que está em construção. E o tipo de reator que usamos é o PWR, Pressurized Water Reactor, e as diferenças cruciais em relação ao RBMK soviético é que nós não temos o mesmo defeito estrutural. Tem uma contenção de concreto, confinaria a radiação em caso de explosão, e ele é estável em baixa potência. E as barras de controle são feitas para reduzir imediatamente a reação sem efeito reverso. Ele possui sistema automático e redundante de segurança e é operado sob protocolos da Agência Internacional de Energia Atômica. A cultura, que é o mais importante, de segurança é a prioridade, ao contrário da União Soviética dos anos 80. No resumo, as usinas brasileiras elas são imunes a acidentes? Claro que não, mas elas não têm como repetir Chernobyl. Reatores pelo mundo. Nos Estados Unidos, há mais de 90 reatores PWR e BWR distribuídos em estados como Illinois, Carolina do Sul e Pensilvânia. Já na França, há 56 reatores, todos PWR espalhados pelo país. Já na Rússia, 30 reatores mais alguns RBMKs ativos, só que com ajustes e reforços após Chernobyl. Na China, pelo crescimento acelerado, nós temos dezenas de PWR e novos modelos chamados Hualong-1. Em Japão, dezenas de reatores, mas muitos parados após Fukushima em 2011, que foi causada por um tsunami, não por falha técnica pura. Na Alemanha, desligou-se quase todos após 2011, mas há um debate que voltou por causa da crise energética. E aqui no Brasil, nós temos Angra 1 e 2, que são PWR, e Angra 3, que está em construção. Alertas e ajustes recentes após Fukushima em 2011, então todos os países foram obrigados a revisar os protocolos de segurança. A Rússia reforçou os RBMKs ainda ativos, mas muitos especialistas consideram arriscado. A França fez testes de resistência após Fukushima e o Brasil segue auditorias periódicas e protocolos internacionais. Já nos Estados Unidos, eles revisaram planos de evacuação em zonas próximas às usinas. Vale sempre lembrar que Chernobyl deixou dezenas de mortes imediatas, estima-se que até 200 mil mortes diretas por câncer e uma cidade fantasma chamada Pripyat. Uma cicatriz no imaginário mundial. E a pergunta que não quer calar. E o Brasil pode virar Chernobyl? Resposta curta: não. Porque os nossos reatores são de outro tipo, com protocolos modernos, mas em qualquer país, seja Rússia, Estados Unidos, França ou Brasil, se os processos forem ignorados, o risco volta a existir. E como você sabe, quando processos falham, o final é sempre fatídico. Eu deixo aqui o meu desejo claro e explícito que seria um prazer conhecer de perto essas usinas nucleares brasileiras, bater um papo com engenheiros especialistas, entender como funcionam as auditorias realmente, essas internas de segurança. E quem sabe um dia eu não levo vocês comigo para dentro de uma usina dessas. E agora eu quero saber de vocês. Se você é da área nuclear ou é um engenheiro ou técnico, me deixa saber aqui nos comentários como funcionam esses processos de auditoria e se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, porque quanto mais a gente fala sobre esses processos bem feitos e definidos, menos chances a gente tem de viver esse final fatídico.